Olá! A ditadura militar argentina foi uma das mais duras da América do Sul. Em 7 anos, o país contabilizou cerca de 30 mil pessoas desaparecidas ou mortas, segundo entidades de direitos humanos. O resultado foi um grande número de órfãos. Muitos foram doados pelos militares a outras famílias e ainda hoje eles são procurados. O Diplomacia recebe a presidente da Associação das Avós da Praça de Maio. Estela de Carlotto comanda o trabalho de localização dos filhos de militantes de esquerda desaparecidos durante o governo militar argentino. Hemos conseguido abrir caminhos insólitos, positivos e recuperar hasta ahora 105 nietos. E você vai ver mais. No Extra América, estudo da ONU aponta os 3 países mais violentos da América do Sul. 25% dos homicídios são causados por causa do narcotráfico ou por causa do crime organizado em geral. Diploma legal. Senadores discutem reconhecimento automático de diplomas obtidos no exterior. Os que tiverem qualidade terão, desde que tenham brasileiros matriculados, a aprovação automática do diploma no Brasil. Diretas já. Congresso tenta definir as regras das eleições para os representantes brasileiros no parlamento do Mercosul. Na hora que o povo for votar para escolher quem será o nosso representante lá em Montevidéu, aí o povo vai começar a se integrar. No Arte e Diplomacia, as imagens do Brasil do início do século XX. Nas colunas culturais, os 512 anos de existência de nosso país, contados com a ajuda de marionetes. E o som social urbano do grupo chileno Iapu. E ao longo do programa você acompanha um ensaio do repórter fotográfico Valdemir Barreto, da Agência Senado, sobre o Marrocos. Estão abertas até 9 de julho as inscrições para o Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia. Podem concorrer estudantes e pesquisadores do Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O tema é Inovação Tecnológica na Saúde e os vencedores podem ganhar de $2.000 a $10.000. Mais informações em www.unesco.org.br. Em 2014, os brasileiros vão às urnas pela primeira vez para escolher seus representantes no Parlamento do Mercosul. O Congresso Nacional examina 2 propostas para regulamentar as eleições diretas para o Parlasul. O Acordo de Constituição do Parlamento do Mercosul prevê que todos os países façam eleições diretas para a escolha dos parlamentares do bloco. Apenas o Paraguai já elegeu seus 18 representantes. Nos outros países, ainda é preciso criar legislações específicas sobre o tema. No Brasil, 2 projetos que regulamentam as eleições para o Parlasul tramitam no Congresso. Um na Câmara dos Deputados e outro no Senado. O projeto da Câmara já foi aprovado pelas comissões e está pronto para ser votado em plenário. Ele estabelece que a escolha seria feita simultaneamente à eleição para presidente da República em 2014. Não haveria candidatura individual. Os parlamentares seriam eleitos pelo sistema proporcional com base em listas definidas pelos partidos ou coligações. As listas deveriam garantir a participação equilibrada entre homens e mulheres e entre representantes das diferentes regiões do país. Os candidatos não poderiam exercer nenhum outro cargo eletivo. E para esclarecer os eleitores sobre o papel do Parlasul, haveria um horário eleitoral com propaganda gratuita no rádio e na TV. O povo não sabe que existe o Parlasul. O povo não sabe. Na hora que o povo for votar para escolher quem será o nosso representante lá em Montevidéu, no parlamento que representa o povo dos países do Mercosul, aí o povo vai começar a se integrar. E vai começar a haver uma integração entre os países também.
Este professor de História da Universidade de Brasília acredita que não vai ser fácil envolver os cidadãos no processo eleitoral do Parlasul. Eu tenho uma visão negativa sobre essa questão, porque o Mercosul não se transformou em um valor para a sociedade brasileira. Então eu penso que o eleitor médio ele votará sem um conhecimento. O projeto que está sendo discutido no Senado segue as mesmas linhas do projeto da Câmara, com uma diferença fundamental. Cada estado brasileiro escolheria um representante para o Parlasul numa eleição majoritária. As outras vagas seriam definidas pelas listas dos partidos, no sistema proporcional. Eu acho que isso gera muita confusão no eleitorado, dois modelos diferentes na mesma eleição, para ser uma primeira eleição para o parlamento. Então eu acho que aquele que foi aprovado na Câmara, debatido entre todos os partidos de uma lista nacional, facilita a compreensão da sociedade e do eleitorado individualmente. O senador Antônio Carlos Valadares é relator do projeto do Senado, que ainda vai ser votado em comissões. Nós vamos compatibilizar essas duas propostas e apresentar um substitutivo que possa chegar a um consenso, não só da comissão, aqui no Senado Federal, como também do próprio Rosinha, já que as duas propostas vão se encontrar em algum lugar, ou seja, no Senado ou na Câmara. Os 4 países do Mercosul possuem um fundo de investimento superior a US$1 bilhão, o FOSEM. Os recursos, fruto da cotização dos países membros do bloco, são utilizados em projetos que buscam reduzir as diferenças regionais. Mas tanto dinheiro assim precisa de controle. As entidades fiscalizadoras dos países membros do Mercosul, como o Tribunal de Contas da União, estão preocupadas com os gastos sem fiscalização e defendem a criação de um Tribunal de Contas do Mercosul. O FOSEM recebe $100 milhões por ano. O Brasil contribui com 70% do total. A Argentina entra com 27%, o Uruguai com 2% e o Paraguai com 1% dos recursos. O maior benefício é para os países menores. O Paraguai recebe 48% do fundo, o Uruguai 32%, enquanto Argentina e Brasil podem usar 10% dos recursos cada. O fundo visa reduzir as desigualdades entre os países. Ele custeia obras de infraestrutura, incentiva a produção e ações sociais, além do apoio à estrutura institucional do Mercosul. Estos importes no son reembolsables y el FOSEN, este fondo, no tiene capacidad de endeudarse, es decir, no puede pedir ningún tipo de préstamos. Nós já concluímos que parte dos recursos não estão sendo auditados, o que preocupa muito. Então a gente não sabe se está sendo utilizado de forma adecuada. El reglamento del FOSEN que establece que se debe controlar tanto a nivel interno en los estados partes mediante auditorías internas y auditorías externas no se está realizando. Os órgãos fiscalizadores do Mercosul têm promovido a troca de experiências e discutido métodos comuns de controle. A primeira dificuldade são as várias diferenças no sistema de fiscalização dos países. Nós temos mais autonomia no nosso tribunal em relação a outros tribunais e temos procedimentos, por exemplo, que são comuns no Brasil, que é a chamada auditoria operacional. E em outros países existem auditorias de conformidade, que vê a questão somente legal. Mas eu acho que o Estado, no avanço que estamos vivendo hoje de tecnologia, não pode ficar somente na questão da legalidade, tem que avançar mais. Que seja uma normativa comum, com objetivos comunes, que sepamos nosotros qué es lo que estamos buscando de ese proyecto y justamente ir formándonos y estar à altura das circunstâncias. Os órgãos de fiscalização do bloco decidiram harmonizar procedimentos e auditar o programa Mercosul Livre de Aftosa, financiado pelo FOSEM. Não é somente na questão da aftosa, em relação à questão da educação, em relação à questão social, em relação à questão de cooperação, nós temos condições de fazermos essas auditorias em conjunto. Por enquanto, a auditoria acontece apenas no FOSEM, mas a ideia é ampliar o trabalho por meio de um convênio com o Parlamento do Mercosul, inspirado na União Europeia.
A nossa intenção é fazermos uma cooperação permanente com o Parlasul e essa cooperação estabelecerá uma série de normas para que a gente possa fazer essas auditorias de forma permanente em todos os órgãos que recebem recursos desses países que estão articulados no Mercosul. En Europa existe un parlamento elegido por sufragio universal, directo y secreto, que controla al Ejecutivo, es decir, a la Comisión, en la ejecución que ha hecho del presupuesto que aprobó ese mismo Parlamento. Para esse processo está o Tribunal de Contas Europeu. O Parlasul já examina uma proposta do ex-senador Sérgio Zambiase de criação de um Tribunal de Contas do Mercosul. Sinceramente, acredito que ainda é cedo para isso. É verdade que esses recursos do FONSEM são de um tamanho já muito expressivo, mas nós temos os tribunais de contas dos países, do Brasil, da Argentina, que podem fazer essa fiscalização por enquanto. Analisando o volume de dinheiro que já tem o espaço destinado ao Mercosul, eu acho que é legítimo a ideia de se pensar no Tribunal de Contas. São recursos muito pequenos, que são aqueles recursos do Fundo de Convergência Estrutural, do FOSEM, que são cerca de 100 milhões de dólares anuais no total. Quer dizer, eu tenho uma despesa enorme para montar um tribunal de contas, para fazer esse tipo de fiscalização, eu acho ainda precoce. Futuramente nós vamos ter aqui que criar no Mercosul, com o crescimento desses convênios, dessas cooperações com todos os países, futuramente um Tribunal de Contas do Mercosul, como temos o Tribunal de Contas Europeu. A institucionalização de los tribunales de cuentas, los órganos de control externo a posteriori de la ejecución de los presupuestos es un elemento fundamental de la construcción de esa organización supranacional. O Brasil espera receber este ano 5,8 milhões de turistas estrangeiros. Se o número se concretizar, o país contará com uma receita de 7 bilhões de dólares. No primeiro bimestre do ano, os gastos de turistas aqui somaram 1 bilhão e 300 milhões de dólares. No próximo bloco, estudo das Nações Unidas aponta os 3 países com maior número de homicídios nas Américas. É um minutinho só.